Se você está procurando um tutorial definitivo para começar de uma vez por todas no Blender 3D, você acaba de encontrar. Nessa aula, você aprenderá de forma didática e sem enrolação tudo o que precisa para iniciar nesse incrível software. Então, vem comigo! Aqui para começarmos então com o download, eu estou no site oficial blender.org, o link estará disponível para você aí na descrição também. Para fazermos o download é muito simples, basta clicarmos aqui no botão download, nós seremos redirecionados para essa janelinha. Aqui só uma informação complementar para vocês, se acessarmos a abinha Requirements, aqui nós teremos todas as informações necessárias para saber se o Blender, nessa versão específica, rodará no nosso computador. Aqui temos os requisitos mínimos, ó, que você precisa ter, e os recomendados. Bacana? Então, só uma informação complementar, que na parte de baixo também tem algumas informações sobre a placa de vídeo. Depois dê uma atenção para essa seção. Bacana? Então, nós podemos voltar para a página anterior. Para de fato fazermos o download do Blender, basta clicarmos no botão Download Blender 3.6 LTS. Agora já teremos essa janelinha na tela. Eu vou escolher aqui para salvar na minha área de trabalho mesmo. Clicarei em salvar. O download já foi iniciado. Enquanto está fazendo o download, se você ainda não é um inscrito aqui no canal, se inscreva. Bacana, porque aqui semanalmente eu trago conteúdos gratuitos e de qualidade só sobre o Blender, que eu tenho certeza absoluta que serão muito úteis para você. Beleza? Caso não seja um inscrito, se inscreva para você não perder. Assim que o download finalizar, eu já volto para darmos continuidade. Bom, então aqui o download foi finalizado. Eu vou até aqui o diretório. Então aqui nós temos o executável. O processo de instalação é muito simples. Clicarei 2 vezes com o esquerdo do mouse. Está preparando aqui para a instalação. Espere processar um pouquinho. Clicarei agora em Next. Aceitarei os termos. Next novamente. Então aqui nesse botão Browse você pode escolher o diretório. Caso deseje, eu vou deixar dessa forma mesmo. Next novamente. E Install. Aí se aparecer um pop-up com a pergunta se você deseja permitir que esse aplicativo faça alterações no seu dispositivo, pode colocar sim. Isso é uma pergunta aí padrão mesmo, sistema operacional, se você estiver com Windows. Agora sim já está fazendo a instalação. Assim que finalizar, eu já volto para mostrar para vocês as primeiras configurações, bacana? Bom, então aqui já vimos que o download foi finalizado. Basta clicarmos no botão Finish. O atalho foi criado aqui na minha área de trabalho mesmo, vou dar 2 cliques. Então aqui já temos a tela inicial do Blender em sua versão 3.6. Aqui nós encontramos a Quick Setup, com algumas configurações rápidas que você pode alterar, como o idioma, os padrões de atalhos, o botão de seleção, a função da barra de espaço e o tema. Aqui, por exemplo, se você vem de outro software, ó, tem outros temas. Você pode. Eu gosto bastante do Blender Dark. E aí, para usarmos o Blender, basta clicarmos no espaço vazio. E aqui já temos o Blender em sua versão 3.6 LTS funcionando. Falando da interface, na parte superior nós encontramos esses menus. São menus padrões mesmo, como qualquer outro software. Por exemplo, aqui o File, nós encontramos aqui opções para criarmos novos arquivos, abrir recentes, entre outras opções. Bacana? O menu importante que eu gostaria que vocês dessem uma atenção seria o Help. Aqui nós encontramos tutoriais, suporte, entre outras opções. Bacana, o manual do Blender é muito importante para você que está começando. Lá tem todas as informações de fato sobre o que cada ferramenta e painel faz dentro do Blender. Mais ao lado nós encontramos as Workspaces. Cada abinha dessa é responsável por uma etapa na composição do seu projeto. Por padrão, quando nós abrimos o Blender, nós nos deparamos com a Layout, que no caso ela é composta pelo Object Mode, com uma Viewport presente.
nós podemos mudar isso nesse botão chamado Editor Type. Aqui, se você deixar o mouse parado em cima, perceba que está aparecendo ali 3D Viewport. Então, se você clicar com o esquerdo do mouse, você vai poder mudar o tipo de editor, dividido por 4 categorias: a General, Animation, Scripting e Data. Por exemplo, se nós colocássemos aqui Shader Editor, ó, nós mudamos de Viewport para o Shader Editor. Vou voltar aqui para o 3D Viewport. O botão Editor Type, que eu mencionei agora para vocês, se encontra em todas as áreas do Blender. Por exemplo, esse espaço aqui no canto superior direito é chamado de Outliner. Aqui nós encontramos os objetos da cena, que no caso, a cena padrão, que é composta por uma câmera, um cubo e uma lâmpada. Aqui no Outliner nós podemos ocultar e exibir os objetos nesse botão de ícone de olho, por exemplo. Vamos supor que você queira ocultar o seu cubo, basta clicar aqui no botãozinho de ícone de olho. Para ocultar um objeto através do atalho, você precisa selecioná-lo e apertar a tecla H. Para reexibi-lo, comando Alt H, que também vale para os demais elementos da cena. Para renomear um objeto aqui no Outliner, basta darmos 2 cliques, por exemplo, cubo padrão. Você consegue renomear os objetos dessa forma. Vou dar um Ctrl Z. E aqui no cantinho nós encontramos o Editor Type. Por exemplo, se nós clicássemos aqui e escolhêssemos o 3D Viewport, olha só, então nós teremos uma Viewport presente aqui nessa área. Vou voltar aqui então para Outliner. Para nós redimensionarmos uma área dentro do Blender, basta deixarmos o cursor na extremidade dela até que ele se torne esse ícone de seta dupla. Se você deixar o clique esquerdo do mouse pressionado e mover para o lado, você consegue ajustar o tamanho da área em questão. Aqui para essa parte também, na parte inferior também. Bacana? Mais abaixo nós encontramos o Properties, aqui com várias abas. Cada abinha dessa é responsável por uma área de edição, por exemplo, aqui referente ao render, aqui referente ao output e etc. Bacana? Se você quiser criar uma nova área na interface do Blender, basta você deixar o cursor na extremidade da área em questão. Por exemplo, aqui eu vou fazer um exemplo com a Viewport, deixarei o cursor aqui na extremidade. Perceba que agora o nosso cursor se tornou uma cruz. Se você deixar o clique esquerdo do mouse pressionado e levar para o lado, ó, você criará uma nova área. Por padrão vem a 3D Viewport, mas é claro que você pode acessar o botão Editor Type e escolher outra área. Por exemplo, eu vou escolher aqui a UV Editor. Ó, então você consegue. Para sumir com uma área já existente, basta você deixar o cursor na extremidade, mais uma vez, até que ele se torne esse elemento de cruz. Deixe o clique esquerdo do mouse pressionado e arraste para cima da área que você queira excluir e solte. Dessa forma, nós teremos uma área. Ainda falando das workspaces, na parte superior, como eu havia mencionado para vocês, nós encontramos a Layout, a Modeling, Sculpting, UV Editing, responsável aqui pelo mapeamento dos objetos, Texture Paint, Shading, Animation, Rendering, Compositing, Geometry Nodes e Scripting. Cada área dessa é responsável então por uma etapa na composição de seus projetos. Eu vou deixar aqui a princípio na Workspace Layout mesmo. Aqui na parte inferior da interface nós encontramos a Timeline, responsável por criar animações no Blender, e mais abaixo nós encontramos a Status Bar, que seria a barra de status. Tudo que você faz aqui na interface também aparece, de alguma forma acaba auxiliando. Bacana? Aqui na parte superior da interface nós encontramos esse elemento. Através dele nós conseguimos orbitar. Ó, se eu vou deixar o clique esquerdo do mouse pressionado aqui dentro e mover o mouse, nós conseguimos realizar o comando de transformação Orbit. O atalho para orbitar objetos seria deixando o clique do scroll pressionado, mais o movimento do mouse. Você consegue orbitar os objetos dessa forma. Bacana? Mais abaixo nós encontramos esse ícone referente ao zoom. Se você deixar o clique esquerdo do mouse pressionado aqui e mover o mouse, você leva para frente ou para trás. O atalho para o zoom é girando o scroll para frente, ó, e para trás também. Bacana? E abaixo do zoom nós encontramos o Move to View, que seria o comando PAN. Se deixarmos o clique esquerdo do mouse pressionado, movermos o mouse, nós conseguimos fazer esse ajuste, e o atalho seria a tecla Shift pressionada, mais o clique do scroll pressionado, mais o movimento do mouse, para realizarmos então o PAN. Se apertarmos mais abaixo, seria para enxergarmos a vista da câmera em questão. Na cena nós temos esse objeto, por padrão, que seria a câmera. Se nós clicarmos então nesse botão, nós visualizaremos a vista da câmera.
Para sairmos da vista da câmera, basta deixarmos o clique do scroll pressionado, mais o movimento do mouse, nós já saímos da vista da câmera. O atalho para visualizar a vista da câmera é a tecla 0 do teclado numérico. Ó. Se você não tem um teclado numérico aí na sua casa, não se preocupe. Você pode ativar uma opção bem interessante que se encontra aqui no menu Edit, na seção Preferences, na abinha Input. Se você ativar a caixinha Emulate Numpad, você poderá utilizar as teclas numéricas que se encontram acima das letras no teclado. Tem alguns notebooks que não possuem o teclado numérico que se encontra do lado direito. Se você deixar a sua opção Emulate Numpad, você poderá utilizar as teclas que se encontram acima das letras. Ó, então, com essa opção ativa, se eu apertar a tecla 0, perceba que nós visualizaremos a vista da câmera. Vou sair mais uma vez deixando o clique do scroll do mouse pressionado, mais o movimento do mouse. Abaixo aqui nós encontramos o botão que é responsável por alternar entre os modos ortográfico e perspectiva. O atalho para isso seria a tecla 5 do teclado numérico. Uma opção importante que eu gostaria de mencionar aqui para vocês, para nós enxergarmos uma vista em questão, por exemplo, eu quero visualizar a vista frontal do meu cubo. Como que eu faço? Basta acessarmos aqui o menu View, na seção Viewpoint, nós encontramos aqui referente à vista superior, vista inferior, frontal, traseira, direita e esquerda. Bacana, e aqui do lado nós encontramos os atalhos. Para visualizarmos a vista superior seria a tecla 7 e a vista inferior Ctrl 7. Para visualizar a vista frontal, tecla 1, a vista de trás Ctrl 1, direita tecla 3, esquerda Ctrl 3. Vamos fazer aqui, eu vou escolher aqui, por exemplo, a vista superior. Ó. Então vou usar agora as teclas de atalho, tecla 1 para visualizar a vista frontal, Ctrl 1 para nós visualizarmos a vista de trás. Tecla 3 para nós visualizarmos a vista lateral. Ctrl 3 para visualizarmos a vista lateral esquerda. Tecla 7 do teclado numérico para visualizarmos a vista superior. Ctrl 7 para visualizarmos a vista inferior. Bacana? Então, dessa forma, nós conseguimos navegar aqui na interface do Blender. Aqui no canto superior esquerdo da interface, nós encontramos a toolbar, que seria a barra de ferramentas, com algumas ferramentas referentes ao modo Object Mode. A primeira aqui seria a Select Box, como o próprio nome já diz, ela cria box de seleção. Para isso, basta deixarmos o clique esquerdo do mouse pressionado, mais o movimento do mouse. Ó, nós criamos box de seleção. Você pode selecionar todos os objetos de uma vez ou individualmente. Nós também podemos selecionar os objetos dando um clique esquerdo do mouse. Para anular uma seleção, basta clicarmos no espaço vazio aqui dentro da viewport. Se você quiser selecionar mais de um objeto simultaneamente, seleciona, por exemplo, aqui o cubo. Eu quero selecionar também a câmera e a lâmpada, basta deixarmos a tecla Shift pressionada, mais o clique esquerdo do mouse. E para desselecionar um objeto, basta você deixar a tecla Shift pressionada e dar 2 cliques em cima dele, que você vai desselecioná-lo. Para selecionar através do atalho todos os objetos da cena, basta pressionarmos a tecla A. E para desselecionar, pressionar a tecla A 2 vezes, rapidamente. Ó. A. Bacana, mais abaixo nós encontramos a ferramenta Cursor. Por meio dela nós conseguimos mover esse objeto, que seria o 3D Cursor. Ó, se eu deixar o clique esquerdo do mouse agora pressionado mais o movimento do mouse, nós reposicionaremos ele. Ele é importante porque se nós quisermos criar um outro objeto aqui na cena, por exemplo, se acessarmos aqui o menu Add, na seção Mesh, eu vou criar aqui a princípio um cilindro, perceba. Então os objetos serão criados a partir do posicionamento do 3D Cursor. Vou dar um Ctrl Z. Para nós reposicionarmos o 3D Cursor para o centro do grid, o atalho seria Shift C. Bacana, dessa forma nós reposicionamos. Se você quiser mover o 3D Cursor através do atalho, eu vou voltar aqui para a ferramenta Select Box, basta deixarmos a tecla Shift pressionada, mais o clique direito do mouse pressionado, mais o movimento do mouse, nós conseguimos reposicionar o 3D Cursor de forma simples. Eu vou voltar com ele para o centro do grid, para isso, atalho Shift C. Bacana? Mais abaixo nós encontramos a ferramenta de transformação Move. Vou deixar ela ativa, clicarei em cima do nosso cubo. Percebo que agora nós temos presente esse transformador com essas setas. Se nós deixarmos o clique esquerdo pressionado, por exemplo, aqui na setinha verde, deixar o clique esquerdo pressionado, mais o movimento do mouse, nós moveremos nesse sentido. Se você quiser confirmar o comando, aqui no caso o comando de posição, basta você soltar o clique do mouse. Se você quiser
cancelar um comando, que é importante também em algumas situações nós cancelarmos o comando, basta enquanto estiver na transformação, clicar com o direito do mouse ou apertar a tecla S, que dessa forma você anula o comando de transformação. Então aqui com a ferramenta Move nós conseguimos mover no eixo Y, no eixo X e no eixo Z também. O atalho para nós movermos um objeto dentro do Blender seria a tecla G. Se nós apertarmos a tecla G, ele vai mover de forma livre. Se você em seguida apertar a tecla referente aos eixos, no caso aqui tecla Y, você limita a transformação nesse sentido, tecla X no eixo X, tecla Z nesse sentido também. Vou clicar com o direito do mouse. Mais abaixo nós encontramos a ferramenta Rotate, responsável por rotacionar os objetos. Com esses arcos, você pode criar as transformações nos eixos individualmente. O arco vermelho responsável por fazer a transformação no eixo X. O arco verde no eixo Y. E o arco azul no eixo Z. Bacana, se você deixar o clique esquerdo do mouse pressionado aqui dentro dessa área, você vai rotacionar de forma livre. Bacana, eu vou clicar com o direito, dar um Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, para nós termos o cubo com a orientação original. Para rotacionarmos através do atalho, basta pressionarmos a tecla R. Se você apertar a tecla R uma vez, ele vai rotacionar de acordo com a vista em questão. Se você apertar a tecla referente aos eixos, no caso aqui, tecla X, referente ao eixo X, tecla Y, referente ao eixo Y, tecla Z, referente ao eixo Z. Bacana, eu vou clicar com o direito para deixar o cubo na orientação original. Abaixo nós encontramos a ferramenta Scale. Também funciona de igual modo as demais ferramentas. No eixo Z nós podemos redimensionar, no eixo Y e no eixo X também. E se você deixar o clique aqui dentro, você vai redimensionar proporcionalmente. Bacana, eu vou soltar o clique, dar alguns Ctrl Z para nós voltarmos com o cubo na proporção original. E para redimensionar através do atalho seria a tecla S. Se você apertar a tecla S uma vez, ele vai redimensionar proporcionalmente. Se você apertar as teclas referente aos eixos, aqui no caso tecla X, referente ao eixo X, tecla S, tecla Y, referente ao eixo Y, tecla S, tecla Z, referente ao eixo Z. Bacana, eu vou dar alguns Ctrl Zs para nós voltarmos com a forma original do nosso cubo. Abaixo nós encontramos a ferramenta Transform. No caso aqui ela seria a união das três ferramentas Move, Rotate e Scale. Olha só, tem as setinhas para mover. Os arcos para rotacionarmos. E os quadradinhos para redimensionarmos os eixos específicos. Bacana, eu vou dar alguns Ctrl Zs. Mais abaixo nós encontramos a ferramenta referente a anotações, a Annotate. Você consegue criar anotações. Para apagar uma anotação criada, basta deixar a tecla Ctrl pressionada, mais o clique esquerdo do mouse pressionado, mais o movimento do mouse. Você apaga as anotações. Isso é útil para alguns casos que você queira deixar uma anotação presente, eu tenho que alterar essa parte aqui, você consegue utilizar a ferramenta de anotação. Abaixo nós encontramos a ferramenta de medir, a Measure. Vou deixar ela ativa clicando com o esquerdo do mouse. Por exemplo, se nós travarmos a visualização, por exemplo, na vista frontal, deixar aqui o clique esquerdo do mouse pressionado, nós conseguimos medir um objeto na cena. Eu quero saber quanto que tem dessa ponta nessa ponta. Então, essa é a ferramenta Measure. Vou dar alguns Ctrl Zs. Abaixo nós encontramos a ferramenta Add Cube. Se você deixar o clique esquerdo do mouse pressionado, tem outros modos aqui dentro. A princípio, eu deixarei aqui a Add Cube. Aparece esse gridzinho aqui na interface. Se você deixar, por exemplo, aqui em cima do cubo, dar o clique esquerdo do mouse e mover, você consegue criar uma área ali com um contorno amarelo. Se você soltar o clique do mouse, você vai criar no eixo Z. Se você der mais um clique, você vai criar um objeto nesse sentido. Vamos fazer aqui nessa frente também. Deixar o clique esquerdo do mouse pressionado, soltar o clique. Porque eu queira criar um objeto nessa proporção, clicarei mais uma vez. Para os exemplos, estarei utilizando esse arquivo, que também está disponível abaixo do vídeo para que você faça o download. Começarei mudando para o modo Material Preview aqui em cima. Se deixarmos a tecla Z pressionada e movermos o mouse, podemos alterar por aqui também o modo de exibição. Para conseguirmos visualizar melhor a exibição dos materiais, acessarei a aba Render Properties e ativarei as caixinhas de Ambient Occlusion, Bloom
e Screen Space Reflections. Agora acessarei a aba Material Properties. Começarei selecionando o primeiro objeto. Para criarmos um novo material para ele, na aba Material Properties, precisamos clicar em New. Com isso, agora temos um novo material criado. Por padrão, quando criamos um novo material, temos aqui em Surface o Principal BSDF. Com ele, conseguimos criar praticamente todos os materiais básicos. Farei agora uma apresentação dos principais parâmetros que encontramos nele, e em seguida configuraremos os materiais básicos mais utilizados. Para renomearmos o material, precisamos clicar 2 vezes com o esquerdo do mouse aqui em cima. Irei renomeá-lo como teste. E apertarei a tecla Enter para confirmar o comando. Se clicarmos nessa setinha aqui em Preview, teremos presente uma pré-visualização de como está o nosso material. Aqui do lado direito, podemos alterar o tipo de objeto da exibição, olha só. Inclusive, eu preparei essa cena com esse objeto que se chama Shader Ball. Deixarei com a esfera na exibição mesmo. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no canal, já aproveite e se inscreva agora para não perder as próximas aulas. Aqui toda semana eu posto conteúdo de qualidade para te ajudar. Então já se inscreva aí para não perder, beleza? Se clicarmos em Surface, teremos acesso a uma biblioteca com vários tipos de shaders. Cada um deles é usado para fins específicos. Mas na grande maioria das vezes, iremos trabalhar com o Principal BSDF mesmo. Com ele, como eu já disse, podemos criar praticamente todos os materiais de estrutura básica. Em Basic Color, se clicarmos nesse retângulo branco, teremos acesso a esse painel. Por meio dele, podemos alterar a cor de nossos materiais. Nesse gamut colorido, se deixarmos o clique esquerdo do mouse pressionado na bolinha branca e movermos o mouse, iremos alterar a cor. Para confirmar o comando, basta soltarmos o clique. Nesse slider vertical, se deixarmos o clique esquerdo pressionado na bolinha branca e movermos, por exemplo, para a extremidade preta, iremos escurecer a cor atribuída. E se movermos para a extremidade branca, iremos clareá-la. No parâmetro Metallic, se deixarmos o clique esquerdo pressionado aqui dentro do slider e movermos o mouse para a direita, nosso material ficará com um aspecto metalizado. Podemos controlar esses valores digitando também, olha só. Eu deixarei ele zerado para seguirmos. Abaixo dele, encontramos o parâmetro Specular. Repare na esfera de exibição. Se alterarmos o valor aqui nesse parâmetro, podemos controlar a influência de luz que entra em contato com nossos objetos. Deixarei esse valor com 0.500 mesmo. Um pouco mais abaixo, encontramos o parâmetro Roughness, que em português seria rugosidade. Nele, podemos então alterar a rugosidade da superfície de nossos objetos. Quanto maior, mais fosco. E quanto menor, mais brilhante. Deixarei o valor de 0.500 mesmo para seguirmos. Ou seja, com esses 3 parâmetros que acabamos de ver, podemos criar praticamente todos os materiais básicos. Você só precisará combinar os 3 e adequar os valores de acordo com sua necessidade. Se você está gostando dessa aula, já deixe o seu like aí. Dessa forma, eu saberei que te ajudei e trarei mais vídeos relacionados a esse tema aqui para o canal, beleza? Então, conto com você! Para apagarmos o material já criado, precisamos estar com o objeto em questão selecionado no Object Mode e clicarmos nesse ícone de menos.
Só como exemplo, criaremos mais alguns materiais. Para isso, vamos começar com esse primeiro aqui mesmo. Com ele então selecionado, aqui na aba Material Properties, clicarei em New e renomearei ele como metal cromado. Para termos as propriedades de um metal cromado, basta aumentarmos o valor de Metallic para o máximo e zerarmos o valor de Roughness. Com isso, então, teremos o nosso material totalmente cromado. Aqui estamos tendo influência da imagem HDR de exibição. Por exemplo, se acessarmos o painel Viewport Shading, podemos alterá-la como já vimos. Só lembrando que essas imagens HDR são referentes à exibição. Sendo assim, não influenciarão no resultado final. Eu deixarei a imagem HDR padrão mesmo para seguirmos. Selecionarei o segundo objeto e criarei um novo material para ele. Renomearei como metal fosco. Para termos as propriedades de metal fosco, basta aumentarmos para o máximo o valor Metallic e aumentarmos um pouco o valor de Roughness. Selecionarei agora o terceiro objeto. Criarei um novo material para ele e renomearei como plástico brilhante. Para termos um aspecto de plástico brilhante, basta aumentarmos para o máximo o valor de Specular e zerarmos o valor de Roughness. Deixarei ele laranja só para termos um maior contraste. Selecionarei o próximo objeto e criarei um novo material para ele. Renomearei como plástico fosco. Só como exemplo, mudarei a cor dele para preto. Para termos o aspecto de um plástico fosco, basta aumentarmos o valor em Roughness para o máximo. Bem bacana, né? Selecionarei o próximo objeto. Criarei um novo material clicando em New e renomearei como vidro jateado. Para termos o aspecto de vidro em nossos materiais, precisamos descer um pouco aqui dentro. Para isso, estou girando o scroll do mouse. Aqui no parâmetro Transmission, precisamos aumentar esse valor para o máximo. Com isso, já temos então nosso material de vidro com um aspecto jateado. Selecionarei o próximo objeto. Mas dessa vez não criarei um novo material clicando em New. Clicarei agora nesse botãozinho aqui do lado esquerdo. Aqui temos a biblioteca de todos os materiais já criados. Podemos pesquisar o material pelo nome aqui nesse campo. Digitarei vidro. Perceba que o material de vidro já foi encontrado. Clicarei com o esquerdo em cima dele. Dessa forma, já atribuímos ele para o nosso objeto de forma rápida, sem termos que configurá-lo novamente. Isso facilita bastante. Nesse caso, eu quero esse vidro bem lisinho. Porém, se descermos o valor aqui em Roughness, olha só. Perceba que o outro material também é alterado. Para isso não acontecer, precisamos clicar nesse botão Add a New Material. E se alterarmos agora suas propriedades, olha só, o outro material então não será alterado. Eu deixarei o Roughness em 0. E podemos renomeá-lo como vidro comum. Bem bacana, né? Por fim, selecionarei o último objeto. E clicarei em New para criarmos um novo material para ele. Clicarei aqui em Surface e mudarei para o Shader Emission. Aqui no parâmetro Strength, que seria a força, né?
podemos controlar a intensidade da luz. Só como exemplo, deixarei com 10. Em Color, podemos trocar a cor também. Podemos deixar aqui a cor azul. Clicarei em um espaço vazio para anularmos a seleção. Só para conseguirmos visualizar melhor ainda esses materiais que criamos, irei desativar a exibição dos elementos do painel Viewport Overlays. Muito bacana, não é mesmo? Com as propriedades que vimos nessa aula, podemos criar diversos materiais básicos muito úteis que eu tenho certeza que você usará em praticamente todos os seus projetos. Eu criarei um cubo simples, tá? Que eu quero dar algumas informações importantes para vocês. Eu pressionarei para isso então o comando Shift A e aqui na seção Mesh eu criarei um cube. Bacana, um cubo simples. Agora eu mudarei para Workspace UV Editing, que é nessa seção que nós trabalharemos com as propriedades de mapeamento UV. O processo de aplicação de texturas anda junto com o mapeamento UV. Show de bola? Aqui, por padrão, as formas primitivas aqui do Blender já vêm com o mapeamento UV feito. Olha só, então aqui nessa área, aqui do Edit Mode, nós temos o nosso cubo, tá, na vista tridimensional, e nessa outra área, que seria o UV Editor, nós encontramos a projeção planificada do nosso cubo. Tá? Então, isso é muito importante para nós aplicarmos as texturas. Eu vou deletar esse cubo, aqui está no Edit Mode, eu vou apertar a tecla Tab para nós sairmos do Edit Mode, deletarei ele e criarei um novo objeto pressionando o comando Shift A. Nós poderíamos criar aqui como exemplo um cilindro. Bacana, eu vou apertar a tecla Tab para nós acessarmos o Edit Mode dele. Perceba que nós já temos então a projeção desse cilindro aqui no UV Editor. Isso quer dizer que os objetos, presta bastante atenção, que os objetos primitivos, que no caso seria, que eu vou deletar mais uma vez, pressionarei o comando Shift A, esses objetos simples já vêm então com um mapeamento UV feito, tá? Por padrão, a gente não precisa fazer nada. Se você tiver então outro objeto que não seja essas formas primitivas, aqui você terá que fazer o mapeamento UV. Aqui só para exemplificar para vocês como aplicar texturas, então nos objetos primitivos eu criarei aqui um cubo. Tá, nós temos ele aqui mais uma vez, eu apertarei a tecla Tab. Então nós podemos ver aqui que a projeção bidimensional dele já está correta. Tá, eu vou mudar agora para Workspace Shading, que ela que é a responsável por aplicações de materiais aqui dentro do Blender. Tá, aqui na parte superior nós podemos perceber que estamos com o modo Material Preview e não temos a exibição de nenhum material presente na cena. Ó, não tem nenhum material. Para criarmos um material, para criarmos um novo material, basta clicarmos aqui no botão New. Percebe então que nós teremos um novo material já criado com o Principal BSDF conectado ao Material Output. Essa daqui é a configuração padrão, tá? Que só para mostrar para vocês, eu vou mudar aqui para a abinha Material Properties. Tá? Por aqui nós conseguimos também trabalhar com os materiais e texturas. Eu estou disponibilizando a imagem desse caixote já planificado aí na descrição para nós utilizarmos como exemplo. Bacana, eu estou disponibilizando aí gratuitamente. Então pause o vídeo e faça o download para você seguir junto comigo, bacana? Visto então que você já fez o download da textura e da caixa, agora nós podemos vir aqui no menu Add, clicar aqui em Search. Eu vou digitar aqui Image. Então nós encontramos aqui o Image Texture. Eu vou clicar com o esquerdo para confirmar, ó, e nós podemos posicioná-lo aqui do lado. Para importarmos de fato a nossa textura, basta clicarmos aqui no botãozinho Open. Eu vou até o diretório onde eu salvei ela. Tá? Você busque aí onde você deixou ela salva, dá 2 cliques. Então aqui nós já importamos para dentro desse Node. E para termos a exibição dela de fato ali no nosso cubo, é só conectarmos a saidinha aqui de Color em Base Color. Ela está menor, não está bem projetada, então nós faremos essa adequação aqui juntos. Para isso eu vou voltar novamente para o Workspace UV Editing. Olha só, eu vou tirar o zoom nessa área aqui, ó. Perceba. A projeção bidimensional do nosso cubo são essas linhas maiores e a textura está menor. Aqui nessa área do Edit Mode, eu vou deixar o mouse aqui na parte superior, clicarei com o botão do Screw
e moverei para o lado. Clique do screw pressionado, tá? E movendo para o lado. Mudarei aqui para o modo Material Preview para nós enxergarmos, tá? A exibição dos materiais. Então, para nós corrigirmos isso, tá? Aqui no UV Editor, eu apertarei a tecla A do teclado para nós selecionarmos todos os componentes. Bacana, dessa forma temos tudo selecionado. E eu apertarei a tecla S, tá? Para o comando Scale, para nós reduzirmos. Perceba ali o que está acontecendo na área do Edit Mode. Nossa textura está se adequando. Ó. Eu vou girar o screw aqui para nós darmos um zoom. Aproximar aqui mais ou menos. Ó. Deixa um pouquinho menor assim, não deixa as partes brancas passando para fora. Nós podemos perceber então que a projeção agora está correta. Tá? É dessa forma que nós aplicamos texturas no Blender. O processo é bem simples, mas como eu disse anteriormente, é necessário você entender o conceito do mapeamento V para você aplicar nos seus próprios modelos. Se você modelou um personagem, algum outro projeto aí que você não tenha criado a partir das formas primitivas, será necessário fazer o mapeamento V. O mapeamento V nada mais é do que o processo de planificação de objetos tridimensionais para um mapa bidimensional. Podemos usar como exemplo aqueles brinquedinhos de papel, os famosos paper crafts. Repare nessa imagem. Para montarmos esses brinquedinhos, precisamos recortar, ir dobrando e colando, até termos ele todo fechado. O processo de mapeamento V em todos os programas de 3D é basicamente o mesmo, só que fazemos isso ao contrário. Primeiro modelamos nosso objeto em 3D e depois abrimos a malha. Com isso, conseguiremos trabalhar com as texturas, podendo ser criadas por meio de pintura digital ou em um software externo. Se esse é seu primeiro vídeo aqui no canal, já se inscreva agora para você não perder as próximas aulas. Aqui toda semana, sem falta, eu trago conteúdo de qualidade sobre o Blender em português para te ajudar. Então se inscreve já para não esquecer, combinado? Nessa aula faremos um mapeamento V de um cubo simples. Com isso, veremos as principais ferramentas e as propriedades mais utilizadas. Além disso, aplicaremos nele a textura de um dado. Ela se encontra abaixo do vídeo para que você baixe aí, beleza? Estou com o arquivo da cena inicial padrão na tela. Para começarmos, selecionarei tudo e apertarei a tecla Delete para apagarmos. Pressionarei o comando Shift A e aqui na seção Mesh escolherei Cube. Acessarei o menu aqui na parte inferior e desmarcarei a caixinha Generate UVs. Vou minimizá-lo novamente. Dessa forma, não teremos presente o mapeamento gerado automaticamente. Por isso que eu deletei o cubo da cena inicial e criei esse novo. Podemos mover ele um pouco para cima do grid para visualizarmos melhor. Com ele selecionado, mudarei para o Workspace UV Editing. Ocultarei a barra de ferramentas da área com Edit Mode para termos mais espaço. No UV Editor, essa área com essas linhas é chamada de UV Space ou espaço UV. Perceba que aqui não temos a estrutura planificada de nosso cubo. Como vimos anteriormente, isso ocorre pois não fizemos nele o mapeamento e desmarcamos a opção Generate UVs. As propriedades de mapeamento UV ficam presentes aqui no menu UV, ou por meio da tecla de atalho U. Com o nosso cubo selecionado, acessarei o menu UV e escolherei a opção Unwrap, que em português seria desembrulhar. Perceba que aqui no UV Editor, o mapeamento ficou bem estranho, com as faces todas sobrepostas. Isso aconteceu pois para que o mapeamento seja realizado corretamente, precisamos separar algumas arestas do modelo. Voltando para o exemplo dos brinquedinhos de Papercraft, imagina planificá-los sem nenhuma área separada. Seria impossível sem estragarmos, não é mesmo? Para o 3D é a mesma coisa. Precisamos separar algumas partes para que consigamos de fato planificar corretamente. Clicarei em um espaço vazio no Edit Mode para anularmos a seleção.
Mudarei para o modo de seleção de arestas. E selecionarei essas 3 aqui da base. Para definirmos elas como áreas de corte, vou até o menu UV e escolherei a opção Mark Scene, que em português seria algo como marcar costura. Perceba que com essa opção as linhas agora ficaram vermelhas. Mas ainda não temos nenhum componente planificado no UV Editor. Está dessa forma, pois precisamos desembrulhá-lo com o comando Unwrap que vimos agora há pouco. Para isso, então, apertarei a tecla A para termos todo o cubo selecionado, acessarei o menu UV e escolherei a opção Unwrap. Agora, temos a exibição planificada, mas ainda não está correto. Clicarei em um espaço vazio no Edit Mode para anularmos a seleção. E se definirmos uma aresta como Sim sem querer, para limparmos o comando, basta termos ela selecionada, acessar o menu UV e escolher a opção Clear Scene. Para que o nosso mapeamento fique correto, precisamos definir mais algumas arestas como Scene. Selecionarei essas 3 aqui de cima e essa vertical aqui do lado de trás. Podemos encontrar a opção Mark Scene clicando com o direito do mouse também. Agora, apertarei a tecla A para selecionarmos o cubo no Edit Mode. Acessarei o menu UV, escolherei a opção Unwrap para desembrulharmos. Olha só, agora sim o nosso cubo está mapeado devidamente. Podemos agora aplicar a textura. Para isso, eu mudarei para Workspace Shading. Criarei um novo material. E arrastarei aqui para dentro nossa textura de dado. Podemos conectá-la aqui em Basic Color. Perceba que a projeção dela ainda está errada. Para corrigirmos, voltarei para o Workspace UV Editing. Na área com o Edit Mode, mudarei para o modo de exibição Mature Preview. Podemos clicar em um espaço vazio para anularmos a seleção. E ativarei agora o botão UV Scene Selection, para não precisarmos estar com o cubo selecionado, lembra? Repare que o mapa UV de nosso cubo está posicionado de forma incorreta em cima da nossa textura, olha só. É por isso que ele está sendo projetado dessa forma. Para corrigirmos, apertarei a tecla A para selecionarmos todos os componentes aqui no UV Editor, mudarei para a ferramenta Move aqui na toolbar e moverei para o lado direito no eixo X. Bacana? Dessa forma, então, podemos ajustar esses detalhes. Para os exemplos, estarei utilizando esse arquivo simples que você encontra disponível aí na descrição se desejar. Aqui eu só criei essas esferas simples, tá? E atribuí um material para elas aqui na aba Material Properties, materiais simples mesmo, aqui um de vidro, aqui um material fosco, um de metal cromado e um mais brilhante, que pode falar que é um plástico, né? E coloquei essa textura aqui na base. Então, um arquivinho simples, se você quiser, está disponível aí abaixo do vídeo, bacana? Aqui já podemos perceber que estamos tendo influências de uma imagem HDR, né? Eu estou no modo Material Preview, tá? Aqui, ó, Material Preview, se a gente mudasse para o modo sólido, a gente não tem influência nenhuma, nem de sombra, nem de luz, nem de reflexo, tá? Aqui eu estou com o modo Material Preview, bacana? Modo de exibição. Porém, se a gente mudar para o modo Rendered, olha só como é que está a nossa cena, tá? Então, totalmente apagada. Inclusive, se a gente criar um ponto de luz aqui, eu vou pressionar o comando Shift A, e aqui na seção Light, eu vou escolher aqui, pode ser uma luz no formato de sol mesmo, ó. A gente pode ativar a ferramenta Move, movê-la aqui em Z, ó. Olha só, a gente já tem uma iluminação,
tá? A gente poderia até aumentar a força dela, só que a gente tem um resultado bem sem graça. Na maioria das vezes, quando desejamos trabalhar com cenas realistas, só utilizar esse recurso não é interessante. Bacana, então a gente pode deletar esse ponto de luz aqui, que eu usei como exemplo. Vou voltar para o modo Material Preview e olha só, então aqui a gente está conseguindo ter todas essas informações que eu falei para vocês, ó, de reflexo. A gente pode visualizar aqui uma floresta, tá? um parque, a gente tem informações aqui e tudo mais. Estamos tendo essas influências por conta de uma imagem HDR. Tá? Por padrão, o Blender já nos traz algumas imagens HDR para exibição. Muita atenção, são para exibição, não são para o resultado final. Inclusive, a gente pode acessar aqui, quando a gente está com o modo Material Preview ativo, se a gente clicar nessa setinha aqui do lado, a gente vai ter acesso ao menu Viewport Shading. Tá? E aqui a gente consegue trocar essas imagens HDR. Ó, se eu clicar aqui, por exemplo, ó, a gente tem várias aqui de que a gente pode trabalhar. Eu vou escolher essa primeira aqui. Olha só, os reflexos mudaram, né? Agora a gente tem uma cidade. Tá? A gente tem várias influências. Clicar aqui novamente, vamos escolher outra. A gente tem um ambiente mais interno aqui. Ó. Tá? Então a gente consegue escolher. Aqui tem outras. Ó. Vamos escolher essa outra aqui como exemplo. É muito importante quando a gente estiver trabalhando, né, com composição de projetos, para a gente explorar aqui essas imagens HDR. Porque a gente pode definir uma que se enquadre de acordo com a nossa necessidade. Olha só que bacana. Tá? E se a gente acessar aqui o menuzinho mais uma vez, e aqui no parâmetro Rotation, a gente consegue rotacionar a orientação dela. Lembrando que isso não vai interferir no resultado final, tá? É só uma pré-visualização, a gente consegue trocar, mas se a gente mudar para o modo Rendered, como já foi dito, a gente tem uma cena bem sem graça. Então eu vou mostrar para vocês como baixar, tá, essa imagem HDR num site gratuito e como atribuí-la aqui no Blender de forma bem simples, bem rápida e prática, bacana? Eu estou com o meu navegador aberto com o site polyhedron.com. O link dele vai estar aí na descrição também. Nele a gente pode baixar texturas, pode baixar modelos, inclusive imagens HDR. Eu gosto bastante dele. Bacana, agora a gente pode acessar aqui o Browse HDRIs para a gente ver a sigla. HDRI significa High Dynamic Range Image, que em português seria algo como imagem de grande alcance dinâmico. Com elas, como já dito, conseguimos ter influências do ambiente externo realista em nossos projetos. Tá? Então aqui eu cliquei só a título de exemplo, a gente pode escolher um aqui dentro. Tá? Vou escolher esse aqui, vou clicar com o esquerdo do mouse em cima, para a gente baixar. Tá? Para a gente fazer o download, basta a gente vir aqui na parte superior. Tá? Nesse primeiro botão, a gente consegue escolher a resolução da nossa imagem. Geralmente eu trabalho com 2K, tá? Que não é pesado, já é suficiente, me atende bem. Aqui a gente pode escolher o formato. Tá? Sempre escolha aqui HDR, para esse fim que a gente está vendo agora. E basta clicar aqui em download, então, para a gente fazer o download. O download já começou, é bem levinho, bem simples, ó, já foi baixado. Eu vou abrir aqui a pasta, colei ela aqui na minha área de trabalho. Eu recomendo que você sempre cole ela na pasta do seu projeto, tá? Para você não perder a incorporação dela no projeto. Bacana, vou voltar para o Blender. Aqui eu vou mudar para Workspace Shading, tá? Para a gente conseguir trabalhar com os materiais e tudo mais. Aqui de Object, eu vou mudar para o World, tá? Para a gente acessar as propriedades de mundo do nosso projeto. E aqui a gente precisa criar alguns nodes para conseguirmos incorporar a nossa imagem HDR que acabamos de baixar. Para isso eu vou pressionar o comando Shift-A, tá? Para a gente acessar o menu Add. E aqui na seção Texture, eu escolherei Environment Texture, tá? Textura de ambiente. Vou clicar com o esquerdo em cima aqui. A gente pode posicionar aqui e clicar com o esquerdo para confirmar. Eu vou aqui buscar em Open. E lá na minha área de trabalho, onde eu colei a imagem HDR, eu vou clicar 2 vezes em cima dela, tá? E vou conectar essa saidinha aqui de Color, aqui em Color, de Background. Aqui não tivemos nenhuma alteração, porque estamos com o modo Material Preview ativo aqui em cima. Tá? A gente precisa mudar para o modo Rendered. Tá? Então a gente já tem nossa imagem HDR no fundo, ó. Olha só. Se a gente desconectar aqui, a gente perde a influência dela. Da forma que está aqui, a gente só consegue alterar a força da claridade da nossa imagem HDR. Eu vou mostrar para você como podemos rotacionar. Tá? O recurso de rotacionar imagens HDR é indispensável e extremamente útil. Tá? Para isso, eu vou selecionar os nossos nodes aqui, mover eles um pouco aqui para o lado para a gente ter mais espaço. A gente pode pressionar o comando Shift-A, eu vou clicar aqui em Search para a gente buscar pelo nome e vou digitar Mapping. Olha só, então aqui a gente já encontrou,
Tá o Node Mapping, vou clicar com o esquerdo em cima dele, posicionar ele aqui do lado, clicar com o esquerdo para confirmar. A gente pode conectar aqui a saidinha de Vector na entradinha de Vector. Vai ficar tudo escuro mesmo, é normal. E agora a gente precisa criar mais um. Tá? Para isso eu vou pressionar o comando Shift A, aqui em Search. Eu vou digitar agora Coordinate. Ó. A gente vai criar aqui um node de Texture Coordinate. Podemos posicionar ele aqui, conectar Generated in Vector. Olha só, então volta a exibição dela corretamente. Nesses parâmetros aqui a gente pode trabalhar a posição de nossa imagem HDR, ó, em ambos os eixos, né? X, Y e Z. Aqui em Rotation também, a gente consegue trabalhar. E aqui a escala em ambos os eixos, né? X, Y e Z. O parâmetro mais utilizado, né? Geralmente mais utilizado, é a rotação aqui no eixo Z, tá? Que a gente consegue trabalhar, definir da onde que está vindo a nossa luz. Com isso a gente vai ter influências de sombras, luzes e reflexos diferentes, olha só. Então vou só a título de exemplo, vou rotacionar aqui no eixo Z, ó. Olha só que bacana. A gente consegue direcionar de onde que vem a iluminação de acordo com a posição da nossa cena. Tá? Então a gente consegue trabalhar dessa forma. Se você quiser mexer na escala e tudo mais, é possível também. Aqui eu estou usando a Render Engine Eevee, mas isso vale para os Cycles também. Tá? Se eu mudar aqui, por exemplo, ó, vou colocar GPU Compute, tá? Para usar minha placa de vídeo, ó, funciona de igual modo. Tá? Os parâmetros aqui a gente consegue trabalhar também. Bacana, vai ser mais pesadinho aqui porque eu estou usando o programa que grava a tela também, ó, mas a gente consegue definir a orientação e todos os demais parâmetros de igual modo. Para os exemplos, eu estarei utilizando esse projeto que eu ensino dentro do meu treinamento Dominando o Blender Aprenda de Vez. Se seu objetivo é aprender tudo sobre o Blender detalhadamente, passo a passo, clique no link aí na descrição e conheça meu treinamento. Bacana? As vagas ainda estão abertas. Aqui, para o nosso exemplo ser mais direto, eu já deixei uma câmera posicionada e uma iluminação também. Nós podemos começar apertando a tecla 0 aqui para visualizarmos a vista da câmera. Olha só, então nossa câmera já está enquadrada certinho no modelo. Para ganharmos tempo, não vou mostrar isso nessa aula. Eu tenho uma playlist aqui completa com vários tutoriais que eu estou disponibilizando agora na tela e vai estar na descrição também. Depois, se você tiver interesse, assista que lá eu ensino esses recursos também. Bacana? Aqui então na abinha Render Properties, nós podemos perceber que estamos com a Render Engine Cycles ativa. Né? Aqui nós podemos encontrar a Eevee e a Workbench também. Tá? Então vou deixar aqui com a Render Engine Cycles mesmo. Nós podemos até inclusive mudar para o modo Rendered aqui na parte superior. E aqui temos esse plano abaixo do avião. Vou mostrar aqui rapidinho para vocês um recurso bem interessante que eu gosto de utilizar quando vou renderizar com os Cycles. Infelizmente, esse recurso só está disponível para os Cycles. Com a Eevee, no presente momento que eu estou gravando esse vídeo, não é possível, mas com o Cycles sim é possível. Tá? Então, vou selecionar o plano aqui só para mostrar para vocês rapidamente. Eu vou até a abinha Object Properties. Aqui na seção Visibility, eu vou marcar essa caixinha Shadow Catcher. Olha ali o que vai acontecer. O nosso plano vai ficar invisível, mas teremos a sombra aqui, ó, do nosso avião e da base presente na cena. Vou clicar no espaço vazio aqui só para você visualizar. Então aqui eu deixei uma configuração para o fundo ficar cinza, para o fundo da cena ficar cinza, e com esse recurso aqui, o Shadow Catcher, nós deixamos a sombra presente da cena, só que o plano fica invisível. Aqui nós podemos desabilitar o botão Show Overlays para nós sumirmos com os componentes da cena, para ficar com uma exibição mais limpa para nós trabalharmos. Eu vou voltar aqui para a minha Render Properties e eu vou mostrando aqui para vocês por partes todas as configurações. Bacana? A primeira configuração que é muito importante é essa aqui, ó, Device. Se você tiver uma placa de vídeo aí na sua casa, você sempre deixa essa opção ativa, ó, GPU Compute. Tá? Dessa forma, o seu computador, na hora que for gerar o render, vai estar utilizando a placa de vídeo. Beleza? Aqui no meu caso, eu tenho uma GTX 1660. Tá? Então, sempre deixa essa opção ativa. Caso você não tenha uma placa de vídeo, você vai usar a opção CPU, que aí vai usar o processador para gerar o render. Bacana? Então, se você tiver uma placa de vídeo, sempre deixa essa opção ativa. A próxima seção que nós encontramos aqui dentro é a Sampling.
Eu vou clicar aqui na setinha. Se aí na sua casa estiver minimizado esse menu, você clica na setinha para expandir as propriedades, tá? Esse valor aqui, ó, é de viewport, tá, gente? Lembre-se sempre de que está dividido em duas partes, ó. Dentro da janelinha sempre nós temos a seção viewport e a seção render. Então aqui nós falaremos das propriedades da viewport. Esse valor aqui, max samples, seria o valor de amostragem, né, o máximo de amostragem para renderização aqui na viewport. Por exemplo, eu vou sair aqui da vista, ó, perceba que ele vai demorar para processar a nossa imagem, tá vendo? Que está limpando os ruídos, demora um pouquinho. Esse valor aqui, max sample, seria para controlarmos isso. O valor padrão, então, é 1024. Nós poderíamos deixar aqui esse valor menor, por exemplo, ó, 150. Apertar a tecla Enter para confirmar. Se a gente rotacionar a vista, ó, perceba que ele vai processar até 150 samples para limpar esses ruídos, né, essa granulação da imagem. Geralmente eu não mexo nesse valor, eu deixo o padrão mesmo, clicarei com direito e escolherei a opção Reset the Full Value para voltarmos então com o valor padrão. Tá? Vou apertar a tecla 0 mais uma vez para voltarmos para a vista da câmera. Uma outra propriedade interessante que nós podemos utilizar aqui para visualizar, lembrando aqui que eu estou falando com vocês de visualização na 3D Viewport, tá? Seria o Denoise, olha só. Se eu habilitar essa caixinha, percebe então que ele vai diminuir o valor de ruído aqui na Viewport. Bacana, ó. Se eu rotacionar a tela, olha só, ele não vai mais ficar granulando daquela forma para depois processar, ele já vai suavizar. Então, para visualizarmos algumas cenas, esse parâmetro é bem interessante, ó. Ele já renderiza aqui a pré-visualização rapidamente, já limpando, né, reduzindo os ruídos. Tá? Vou apertar a tecla 0 para voltarmos para a vista da câmera. Bacana, eu vou deixar essa opção desativada por enquanto. Agora nós falaremos então das propriedades de render. Só abrindo um parênteses rapidinho, se você ainda não é um inscrito aqui no canal, já aproveite e se inscreva, beleza? Que toda semana, sem falta, eu trago conteúdos gratuitos de Blender em português, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Bacana? Se inscreva e deixe seu like aí também se você está gostando do vídeo. Então agora falando das propriedades de render, esse parâmetro aqui, ó, o Max Samples, que por padrão vem 4096, é o valor de amostragem no resultado do nosso render. 4096 é um valor extremamente alto e vai demorar bastante para renderizar. Não tem necessidade, tá, gente? Aqui, geralmente, quando eu vou renderizar minhas cenas, eu utilizo o valor 164. Tá? 164, vou apertar a tecla Enter para confirmar. 164 samples, na maioria dos casos, 99% dos casos já é suficiente e não vai demorar. Tá? Eu já fiz vários testes aqui, então geralmente quando eu vou renderizar com os cycles, o Max Samples eu deixo com 164. Bacana? O próximo parâmetro que nós encontramos aqui dentro da seção Sampling é o Denoise. É a mesma coisa do que a gente viu aqui para Viewport. Lembra que eu ativei aqui, ele some com esses ruídos? Eu vou deixar ele desativo aqui no Viewport, só que seria no Render. Só marcando a caixinha Denoise e o Max Sample 164 já funciona muito bem, o render fica bem interessante. E no presente momento que eu estou gravando essa aula, a versão mais atual é a 3.4 e nós encontramos então a partir dessa versão essa opção Path Guiding. Eu fiz alguns testes aqui utilizando esse arquivo para mostrar para vocês com essa opção ativa e sem essa opção ativa para você ver a diferença no render. Vou mostrar para você. Olha só, então esse daqui é um render sem estar utilizando o Path Guiding. Olha só, levou 6 minutos e 23 segundos para renderizar utilizando 164 samples. Perceba que está bem limpinha a nossa cena, não tem nenhum ruído. O render ficou bem interessante. Tá? E esse outro render já é o render utilizando o Path Guiding. Perceba que não tem praticamente nenhuma diferença. E levou quase o dobro de tempo para renderizar. Olha só, esse levou 11 minutos e 27 segundos com o mesmo valor de samples. Tá, então concluindo o meu teste aqui com esse arquivo, não achei interessante utilizar, porque o resultado não teve diferença e levou mais tempo para renderizar. Então, por enquanto, eu não achei interessante utilizar. Você vai demorar mais e não vai ter um resultado tão considerável,
Para mim, então, compensa deixar essa opção desativada. Eu vou minimizar a seção Sampling. Lá na parte inferior, aqui em Color Management, nós podemos fazer uma pós-produção rapidamente aqui nesse parâmetro Look. Por padrão, não vem com nenhum ativo. Tá? Nós poderíamos colocar aqui, por exemplo, o High Contrast, que é um valor interessante. Já vai aumentar os níveis de contraste aqui da nossa cena. Eu gosto de estar utilizando essa opção. Então aqui na seção Render Properties, de configurações que eu gosto de fazer com o Cycle, seria isso. Nós podemos mudar aqui para a abinha Output Properties. Nesse parâmetro aqui, Resolution, nós podemos trabalhar a resolução da nossa cena e o percentual. Eu quero gerar um render mais rapidamente para ver como que vai ficar. Você pode deixar a resolução padrão aqui, que é 1920 por 1080, e reduzir o percentual, por exemplo, para 30%. Ele vai sair com essa resolução, só que com 30% do tamanho, vai renderizar bem mais rápido. Então aqui eu vou deixar com o valor padrão, aqui você pode mexer na resolução, eu quero inverter, eu quero 1080 por 1920 para ter um render de pé. Então aqui você consegue trabalhar a resolução. Vou dar alguns Ctrl Z aqui para a gente voltar para o modo padrão, que é 1920 por 1080. Tá? Então, se você quiser um render mais rápido, você pode trabalhar nesses valores. Eu gosto bastante de reduzir esses valores aqui do percentual quando vou renderizar animações com cycles, porque demora bastante para renderizar. Então, vamos supor que eu vou fazer algum render para o Instagram ou para o Facebook, eu coloco aqui, por exemplo, 60%, ele vai renderizar bem mais rápido. É claro que ele vai ficar 60% do tamanho original, mas vai renderizar bem mais rápido, se vai ser exibido numa tela de celular que é pequenininho, é bem interessante utilizar essa opção, tá? Eu vou deixar aqui com 100%. Então, nessa seção Format, nós trabalhamos isso. Na seção Output, se você for renderizar em vídeo, você precisa definir o diretório antes de colocar para renderizar. Bacana? Então, você clica aqui na pastinha, define o diretório e deixa configurado o diretório antes de você renderizar, senão você não vai encontrar. Aqui em File Format, você pode escolher já o formato que você quer renderizar. Se você já quiser em vídeo, que já sai em vídeo, eu recomendo esse daqui, o FFmpeg Video, que é uma configuração interessante, mas tem um problema muito sério. Presta bastante atenção. Se você colocar nessa opção aqui, FFmpeg Video para renderizar, vamos supor que tenha 150 frames ou 300 frames sua animação. E vai levar para renderizar cada frame 6 minutos. Imagina só, né, como que vai demorar. E se lá no quadro 100 cair a energia, você vai perder todo o restante dos renders que já foi gerado. Tá? Então, se você estiver utilizando aqui o FFmpeg Video, se cair energia, você vai perder. Então, o que eu recomendo? Você deixar na opção PNG, e renderizar várias imagens. Né? Depois, se você vir aqui no menu Render, escolher aqui o Render Animation, ele vai renderizar a animação, só que não em vídeo. Ele vai renderizar em imagens. Qual que é a vantagem de fazer isso? Se cair a energia, você não vai perder. Caiu a energia no quadro 100. Os quadros do 0 até o 100, você vai ter salvo. Depois é só você renderizar de novo do quadro 100 até o final. Você entendeu? Então, vale muito a pena você deixar no File Format, quando você for renderizar uma animação, deixa em PNG, que se cair energia, se acontecer algum imprevisto aí que seu computador pare de funcionar, trave o Blender, sei lá, você não vai ter perdido os demais renders. Antes de colocar para renderizar, essa também é uma informação muito importante. Muda para o modo Solid, e aí sim você vem aqui no menu Render Image, ou o atalho F12. Se você deixar aqui no modo Rendered, se você deixar aqui nesse modo, o seu computador vai processar para gerar aqui o preview na viewport e vai gerar o render também. Então vai demorar mais. Para ter um render mais rápido, deixa aqui no modo Solid, vem aqui no menu Render Image. Bacana, aqui nós já iremos renderizar. Aqui na parte superior nós encontramos todas as informações, o tempo, tá, o valor de sample que nós configuramos lá na abinha Sampling. Perceba que está com bastante ruído, mas esse valor aqui de sample vai aumentando. Na hora que chegar no 164, vai finalizar o nosso render. Assim que a renderização finalizar, eu já volto para mostrar para vocês as próximas configurações, beleza?
Prontinho, então aqui nós já temos o nosso render finalizado e para salvarmos de fato a nossa imagem, basta virmos aqui no menu Image, salvar como, eu vou escolher aqui o diretório, pode ser onde você quiser, vou colocar aqui o render avião. Aqui nós encontramos algumas opções de saída, vou deixar dessa forma padrão mesmo, que no formato PNG, e clicarei em Save as Image. Eu vou abrir ela aqui para você ver como que ficou, olha só. Então aqui nós já temos a nossa imagem em PNG finalizada do nosso render. Eu estou com esse arquivo, tá na tela, para exemplificar para vocês como podemos renderizar então com a Eevee nas versões mais atuais do Blender. Só lembrando que esse projeto, né, esse carro estilo cartoon realista, entre outros projetos, eu ensino no meu curso completo Dominando o Blender, Aprenda de Vez. Lá eu ensino todas as técnicas, né, as principais técnicas do universo 3D passo a passo, detalhadamente, de forma aprofundada. Se seu objetivo é dominar o Blender, clique no link na descrição aí depois e conheça que o preço está promocional, acesso vitalício, mais vários bônus que eu tenho certeza que vão te ajudar bastante aí na sua jornada como artista, como profissional 3D. Bacana? Então aqui para nós renderizarmos com a Eevee, a princípio eu mudarei aqui para o modo Material Preview só para mostrar para vocês que o nosso projeto já está com os materiais e texturas devidamente aplicados. Olha só, aqui eu coloquei uma textura PBR no chão, coloquei no pneu também, ó. Tem uma textura de metal, um metal um pouquinho mais rústico, então já está com a configuração correta, aqui com o vidro também, só que perceba que o vidro não está totalmente transparente. Aqui a gente está vendo o reflexo da imagem HDRI de exibição, tá? Inclusive você pode clicar nesse botão aqui, Shading, e mudar a imagem HDRI de exibição. Ó, tem várias outras, ó. Você pode dar uma explorada, lembrando que isso daqui é só para exibição, tá, gente? Ó, você pode mexer nesse parâmetro aqui, Rotation, para mudar a rotação dela, e o Strength também, que seria a força. Tá? Então aqui você pode brincar com essas imagens HDRI de exibição. Não tem nada a ver com o render. Tá? Então aqui já temos as configurações presentes. Se mudarmos agora aqui na parte superior para o modo Rendered, perceba que eu já atribuí uma imagem HDRI. Aqui, de fato, se renderizássemos o nosso projeto, sairia com a imagem HDRI. Se você não sabe, né, como atribuir imagem HDRI, materiais, texturas, etc., aqui no canal tem uma playlist completa com todas essas dicas que eu estou disponibilizando o card aí na descrição. Para essa aula não ser muito extensa, eu não vou mostrar isso nesse vídeo específico. Tá aí na descrição também, depois dê uma olhadinha. Bacana, então os materiais já estão aplicados e as texturas devidamente. Eu vou desativar esse botão aqui temporariamente, o Show Overlays, para a gente sumir com a exibição do grid, do 3D Cursor aqui da Viewport. Dessa forma fica limpinho para a gente enxergar. O primeiro passo que nós precisamos dar aqui para renderizar de fato a nossa cena é criar uma câmera. Tá? Então pressionarei o comando Shift A e clicarei em câmera. Bacana, dessa forma nós já criamos uma câmera. Podemos ativar o Show Overlay só para você visualizar. Ela está aqui, ó. Tá? Vou apertar a tecla G para mover só para você conseguir enxergar. Então a câmera seria esse objeto. Tá? Eu vou agora ajustar uma vista aqui na Viewport, deixando o clique do screw pressionado, ó, e movendo o mouse. Aqui a gente pode deixar a tecla Shift pressionada também, para dar o comando PAN. Olha só, dessa forma nós conseguimos trabalhar aqui nesse sentido. Tecla Ctrl pressionada e o screw, a gente aproxima, ó, o screw pressionado e o movimento. Ó. Então aqui eu vou ajustar uma vista para nós renderizarmos. Ó. Tecla Shift e o screw, fazemos o PAN, tecla Ctrl e o screw e o movimento do mouse, damos o zoom. Então eu vou ajustar, ó, mais ou menos numa vista que eu acho interessante. Aqui eu estou só deixando o clique do screw pressionado e movendo o mouse. Ó. Deixar mais ou menos numa vista aqui que eu acho interessante. Ó. Tecla Shift e o clique do screw para dar o PAN. Ajustar mais ou menos assim. Desse modo que eu vou mostrar para vocês, é o jeito mais rápido para configurar a posição da câmera. Ó. Então nós já ajustamos
uma vista aqui na viewport de acordo com nossa preferência. Eu estou usando essa aqui só como exemplo, tá, gente? Agora nós podemos pressionar o comando Ctrl Alt 0, Ctrl Alt 0 com nossa câmera selecionada, Ctrl Alt 0 do teclado numérico, 0 do teclado numérico, Ctrl Alt 0. Bacana, dessa forma então nós já enquadramos a nossa câmera na cena, na vista da cena, tá? Então com ela selecionada, perceba que nós temos a linha amarela aqui, o outliner amarelo, que isso nos indica que ela está selecionada. Se, por exemplo, ela não tiver selecionada, some com aquele outliner, mas você pode selecioná-la aqui pela outliner, clicando com o esquerdo, ó, ou clicando aqui também. Vou clicar no espaço vazio, clicando aqui também você seleciona. Tá? Então, com nossa câmera selecionada, agora eu vou até a abinha Object Data Properties. Nós podemos trabalhar nesse parâmetro com a Focal Length, tirando um pouquinho para a gente afastar. Ali, ó, perceba que nós afastamos um pouquinho. Geralmente, quando eu vou renderizar alguma coisa assim, eu aperto a tecla G para a gente mover, para deixar centralizado. Ó. Tenta deixar os espaços aqui iguais para ficar centralizado. Olha aqui que bacana. Tá claro que aí na sua realidade vai ser outro projeto, mas aqui as dicas que eu estou te dando são aplicáveis. Beleza? Então, dessa forma aqui já está configurado, ó, a nossa câmera. Agora aqui, a próxima etapa é nós deixarmos o nosso render mais interessante. Aqui ele está bem sem graça. Eu vou desativar o Show Overlays. Perceba que nós não estamos tendo influências de reflexo, né? O vidro não está transparente, então tem várias coisas aqui que nós podemos melhorar. Tá? Então, para isso, eu vou até a abinha Render Properties, com a Render Engine Eevee ativa. A primeira configuração que eu gosto bastante de trabalhar é ativando a caixinha Ambient Occlusion. Olha como que já fica melhor o nosso resultado. Lembrando que aqui, do jeito que nós estamos enxergando a exibição, vai sair no render final também, porque está no modo Rendered. Beleza? Então, olha só, com o Ambient Occlusion, nós temos as influências das sombras. Eu vou aproximar aqui para você ver. Ó. Olha como que já fica melhor. E se clicarmos aqui na setinha, nós podemos trabalhar aqui em Distance, ó, a distância das sombras. Geralmente eu gosto de deixá-la um pouquinho maior, assim que fica legal. Aí tem esses outros parâmetros aqui que você pode dar uma explorada. Geralmente eu não mexo, tá? Eu gosto de trabalhar só o Distance. Vou clicar aqui na setinha para nós minimizarmos, tá, as opções. O outro parâmetro que é bem bacana que nós podemos trabalhar é o Bloom. Tá? Eu vou ativar ele clicando com o esquerdo. Perceba nessa área aqui que vai ser mais evidente. Ó. Olha só, então dá essa explosão ali na onde que a luz está tendo contato. Ó. Eu vou deixar o clique do screw pressionado e virar aqui para vocês verem. Ó. Nessa parte aqui tem uma luz. Sem o Bloom, olha como é que fica sem graça. Então, se você está utilizando a Eevee, com o Bloom nós temos um resultado mais interessante. Eu vou apertar a tecla 0 para voltarmos para a vista da câmera. Então, eu trabalho com o Ambient Occlusion e o Bloom. E a última opção que eu gosto de trabalhar também, que fica interessante, é o Screen Space Refractions. Tá? Eu vou clicar com o esquerdo para ativar. Olha como que já dá uma profundidade bem maior na cena. Perceba aqui, ó, eu vou desativar. A roda de trás não está refletindo na poça de água. Os objetos não estão refletindo entre eles na cena. Olha só, então na hora que ativamos o Screen Space Refraction, ó, a roda reflete, perceba, a roda reflete, essa parte da roda reflete aqui dentro, as gradinhas refletem, ó. Então já dá uma profundidade bem maior. Uma outra opção também interessante, eu vou clicar aqui na setinha, ó, ativar essa caixinha Refraction. Olha só, o vidro agora vai ficar transparente. Olha ali o que aconteceu. Agora ele está transparente. Ele está um pouco estranho naquela vista, ó. Olha só. Nós podemos trabalhar nas configurações do material. Não é o escopo dessa aula trabalhar os materiais, mas eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Eu vou selecionar o carrinho, ó, até a abinha Material Properties. Vou selecionar o material de vidro. Aqui no parâmetro IOR nós podemos trabalhar, ó, o Index of Refraction, que seria o índice de refração, para ficar um pouquinho mais interessante, para não ficar tão estranho. Com a Eevee, nós precisamos ter esse cuidado, ó, de trabalhar ali as configurações. Aí aqui já ficou bacana. E precisamos também trabalhar a iluminação. Eu sempre bato na tecla de que a iluminação é um ponto muito importante
para termos bons resultados em nossos renders. Eu vou mudar para Workspace Shading aqui na parte superior. Aqui eu já tenho uma configuração setada. Se você não sabe como fazer, atribuir imagens HDRI e tudo mais, tem uma aula completa aqui no canal. Depois olha a playlist que eu falei para vocês. Aqui, ó, eu vou mudar um pouquinho a rotação da imagem HDRI. Vou apertar a tecla 0 só para visualizarmos a vista da câmera. Tá aqui no parâmetro Rotation do Node Mapping. Eu vou rotacionar um pouquinho para a gente encontrar uma posição mais interessante. Ó, quando bate a luz ali, como que fica mais realista o nosso render, mesmo estando com a Eevee. Olha essa configuração que interessante. É claro que você pode brincar, escolher, mas sempre lembre-se de dar uma atenção muito especial para a iluminação, que é isso que vai dar o diferencial aí nos seus renders. Você pode brincar com esses parâmetros aqui no eixo Y de rotação também, ó, se você quiser. Aí eu quero um render mais dramático, quero mudar a posição da imagem HDRI que está aparecendo ali, ó. Então você pode brincar. Eu vou deixar aqui dessa forma só como exemplo mesmo. Aqui eu já achei que ficou interessante. Tá? Vou voltar para o modo Layout. Tem mais um ajustezinho que eu gosto de fazer, que é colocar o desfoque, né, o Depth of Field. Então eu vou ativar o botãozinho Show Overlays mais uma vez para a gente enxergar os componentes aqui da viewport. Pressionarei o comando Shift A, criarei um Empty Play Axis, que é só um objeto nulo, tá? Que ele não vai sair no render, para a gente só ter um ponto de desfoque. Eu vou posicionar ele mais ou menos aqui para a parte de trás do nosso carrinho, ó, tecla 0 para voltarmos para a vista da câmera. Selecionarei a câmera com o clique esquerdo. Aqui na abinha Object Data Properties, eu vou ativar o Depth of Field. Clicarei na setinha para abrirmos as configurações. Aqui em Focus on Object, eu clicarei no conta-gota e em cima do nosso Empty. Aqui por enquanto não está muito evidente, ó, mas se reduzirmos esse parâmetro f-stop, ó, perceba que a parte da frente aqui vai ser desfocada. Ó, e a parte de trás vai ser focada. Aqui, na verdade, eu vou colocar esse empty aqui na frente, ó, não atrás. Para dar o foco na frente do nosso carrinho e atrás ficar um pouquinho desfocado. Ó. Você pode mover com a tecla G. Ó. Aqui tá, é claro que está bem gritante o desfoque, não quero isso. Vou selecionar a câmera mais uma vez. Aqui no f-stop eu vou aumentar um pouquinho. Ó. Só para dar uma leve desfocada, tá vendo? Ficou um pouquinho desfocado e na frente está focado. Isso nos renders dá uma sensação de profundidade muito grande. De configuração de desfoque seria isso, com a câmera selecionada e na abinha Object Data Properties, nós podemos aumentar um pouquinho o focal length, deixa a tecla Shift pressionada, clica com o esquerdo do mouse e move um pouquinho com a tecla Shift, a gente tem mais controle. Ó. Dá uma aproximada aqui. Ó. Dessa forma aqui já ficou bem interessante. Eu vou desativar os componentes da viewport só para a gente visualizar. Ó. Antes de fato então de renderizarmos a nossa cena, clicarmos lá no botão para renderizar, eu vou até a abinha Render Properties. Aqui na parte inferior tem essa seção aqui, ó, se tiver oculto aí, você clica na setinha Color Management. Eu vou mudar nesse parâmetro aqui Look de None para High Contrast, para ter um contraste alto no render. Aqui é tipo como se fosse uma pós-produção já interna do Blender de forma rápida. Por padrão vem desativado. Se a gente colocar aqui em alto, vai ter um contraste. Perceba que já temos o contraste evidente. Eu vou fazer mais uma vez aqui para vocês verem. Vou voltar para não ter nenhuma opção atribuída. Fica meio sem contraste, né? Se a gente colocar aqui o High Contrast, já tem um contraste maior. Tem essa outra aqui ainda mais agressiva um pouco, ó, a Very High Contrast. Fica mais forte. Geralmente eu gosto de usar a High Contrast. Vou passar aqui para vocês mais algumas configurações importantes que talvez você precise alterar de acordo com a sua realidade. Nesse parâmetro Sampling, que seria a amostragem, nós podemos trabalhar os graus de ruído da nossa cena. Por exemplo, aqui no Viewport, seria os valores que nós estamos visualizando na cena. Vou colocar aqui, por exemplo, 5 só para você ver. Olha como é que fica ruim em alguns pontos, né? Olha só, tá vendo? Estamos tendo algumas granulações. Eu vou colocar aqui o valor 64, que é o mesmo valor do render.
olha como é que já some aqueles ruídos. Aqui na hora que eu dou o zoom ele aparece um pouquinho, mas ele já some de fato, ó, na hora que estabiliza a pré-visualização. Se em algum caso você tiver um projeto que com o valor padrão aqui em render 64, né, que é o valor padrão, não está ficando interessante, você pode trabalhar assim. Colocar aqui, por exemplo, na viewport, em vez de 64, 150. Vai processar, vai demorar um pouquinho para processar, mas a gente já tem a pré-visualização de como que vai sair o render. Então aqui em viewport, você coloca os valores para exibição aqui dentro do Blender, né, na viewport de fato. Aqui em render é o valor que vai de fato definir o resultado de seu render. Bacana? Então, de acordo com cada projeto, você vai precisar trabalhar esses valores. Geralmente eu não mexo, tá? Geralmente eu deixo o valor aqui de render 64 e aqui em viewport o valor padrão, ó, Reset the Full Value, eu cliquei com direito, que no caso é 16, fica levinho para a gente enxergar, e aqui em Render 64 já é suficiente na maioria dos casos. Se em algum lugar ficar um ruidinho, você aumenta, faz teste. Só lembrando que quanto mais você aumentar esses valores, mais tempo vai levar para renderizar. Com a Eevee, não dá tanta diferença assim, é mais com os Cycles, beleza? Depois eu vou trazer um vídeo só mostrando para vocês as configurações dos Cycles, mas essa é uma informação importante. Aqui nos demais parâmetros, Ambient Occlusion, cliquei aqui na setinha, esses outros parâmetros que eu falei para vocês anteriormente eu não mexo, só o Distance, o Bloom. Tem esses outros parâmetros que você pode trabalhar aqui também, veja com calma aí, eu não mexo, tá? Geralmente eu não mexo. Mas se você quiser dar uma configuradinha, se você quiser ver como que vai ficar de uma forma ou outra, pode explorar. Geralmente o padrão já me atende bem. E aqui na seção Screen Space Refraction, se você quiser ver o vidro transparente como já fizemos anteriormente, deixa a opção Refraction ativa e as outras eu não altero. Vou mudar agora para a abinha Output Properties. Nessa seção aqui, Format, nós podemos trabalhar a resolução do nosso render. Por padrão, vem 1920 por 1080 em 100%. 100%. Se você quiser gerar um render rápido, você pode reduzir esse valor. Você pode colocar aqui, por exemplo, 30 e renderizar, vai renderizar bem mais rápido, só que vai ter 30% do tamanho. Então você tem essa possibilidade. Eu quero um render 4K. Você vem aqui e coloca a resolução do 4K. Aí você pode explorar só uma informação adicional. Aqui em Output nós podemos escolher o formato do arquivo, mas eu não me preocupo muito, porque na hora de salvar o render, nós temos essa possibilidade. Vai abrir um painelzinho de Output, mas aqui você também pode configurar, se você quiser mudar o formato do arquivo. Geralmente quando é imagem estática é em PNG, e quando é vídeo eu gosto de usar o FFmpeg Video, beleza? Bom, então aqui eu vou voltar para a abinha Render Properties. Bacana, então aqui nós já temos todas as configurações para de fato renderizarmos a nossa cena. Basta virmos aqui no menu Render, Render Image. Vai demorar um pouquinho, é claro que vai depender do seu hardware aí também. E para salvarmos o nosso render, é só clicarmos aqui no menu Image, salvar como, beleza? Vou salvar aqui na minha área de trabalho mesmo, como Render Carro Cartoon Realista, beleza? Clicar aqui em Save as Image. Vamos até lá no diretório para darmos uma olhadinha. Olha só, vou dar 2 cliques aqui para abrirmos o PNG. E temos aqui então o nosso render prontinho com a Eevee. Conheça já o meu treinamento completo Dominando o Blender, aprenda de vez. Nele você aprenderá de forma definitiva tudo sobre o 3D o mais rápido possível, desde modelagem, aplicação de materiais e texturas, mapeamento, iluminação, render, animação, rig e muito mais. Esse é um dos cursos mais completos de Blender que você encontrará no Brasil. Sério, se seu desejo é dominar o Blender de vez, esse é o melhor caminho. Então clique no link da descrição ou escaneie o QR Code que está aparecendo agora na tela.